Noite. Boa noite, meu amigo, meu irmão querido, professor Marcos Tudo bom, Errado. minha querida? A Tudo internet hoje jóia? não está ajudando a gente, né? Não, tá não. Eu estava até explicando aqui pro pessoal que o pessoal do Pé de Vista não conseguiu concluir a live deles hoje. Acho que vão remarcar, vão fazer novamente a live. E se a gente não conseguir, porque eu não tenho certeza se a gente vai conseguir também, é, a gente remarca também, porque o horário Claro. é o horário assim que todo mundo está entrando para fazer lives. Mas vamos lá Você não conversar tem nenhum sobre lugar para ir, alimentos. tem? Não, eu vou ficar em casa. E você? Você não tem nenhum lugar para ir, então a gente vai marcar outro lugar. Boa noite, minha querida amiga Marília. Espero que esteja Olha, tudo bem com Marília, você, doutor tá? Eduardo também, meu chefe. Salominho. Ó, então a gente já está bem aqui. Nós já estamos na Ah, Bahia, nós já estamos no Paraná, tá? Aos pouquinhos a gente vai reencontrando os amigos aqui. Esse horário, Carla, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A parte boa é porque tem muita gente conectada, vários amigos queridos, vários estudantes, vários colegas advogados, vários professores. Mas também tem muita gente acessando ao mesmo tempo. Então, é a gente às verdade. vezes passa por problemas. Tá? E a ideia eu acho que você concorda comigo, a ideia da gente era a gente vai ter que tratar da nossa vida, do cotidiano, dos problemas da pandemia, mas Ah, tratar de um assunto que não vai dar o que falar só agora, ele sempre dá o que falar, e com a sempre deu o possibilidade da que gente. falar, na verdade. Isso, e com a possibilidade de vários divórcios pós-isolamento social, Não a diga gente isso vai não, ter Marcos. um Meu marido deve acréscimo estar vendo. disso. Tá? Eu, É eu sei que verdade. para você estar aí tranquilo, você provavelmente trancou o seu filho em algum lugar na casa. Eu É, espero que tenha deixado comida para o menino. eu Não não foi faço isso? ideia de onde ele está, mas está o marido, o filho e a cachorra todos trancados, confinados em algum lugar da casa para poder fazer essa live. Então, vejam só, eu acho que alimentos é um daqueles temas perenes. Em que sentido? Não importa, vai ter hora que vai ser mais ou menos requisitado, vai ser mais ou menos, vai estar mais ou menos em evidência, mas como é uma coisa necessária para a gente sobreviver, não tem como a gente deixar de falar de alimentos, entendeu? Em qualquer situação, em qualquer contexto. Tá? E eu sei que você, na sua atividade lá na assessoria do gabinete, deve pegar muita situação envolvendo também questões de alimentos. E aí você me É diz, verdade. a festa é sua, onde é que você quer começar, o que é que você quer tratar primeiro, tá? Para a gente Veja, conversar. antes de você entrar, o que eu estava falando é que a gente poderia ambientar o tema alimentos, que eu acho que é meio que antes de Cristo e depois de Cristo. AC e DC, né? Antes da Covid e depois da Covid. Certo. Aproveitando que a gente está em momento de quaresma. Então, acho que a gente tinha que ambientar as discussões judiciais a respeito do tema alimentos para só então enfrentar como é que a gente vai. A gente não pode nem dar uma solução definitiva, mas para enfrentar esse tema diante dessas particularidades advindas da Covid. Já tem Uhum. pergunta aqui. Que Salomão fez uma pergunta, outra pergunta ficou grande aqui, eu não consegui ver. Agora, Eu o vou homem dar da uma olhadinha. afetividade, o embaixador da afetividade no direito brasileiro, o doutor Ricardo Lucas Calderon, o melhor penteado do Paraná, tá certo? Misericórdia! Junto com o nosso Caldeirão amigo Beta. Schumann. Então, Olha, veja, tá veja, prestigiado. veja só, eu acho que a gente podia começar raciocinando o seguinte. O ponto de chave é necessidade. Mas quando eu falo necessidade, eu só estou olhando para quem precisa. Eu É preciso verdade. conjugar necessidade com possibilidade. Tá? E a necessidade e a possibilidade são coisas que vão mudando ao longo da vida. Então, além de ser um tema perene, o tema dos alimentos tem outra característica que eu acho que é essencial. Ele não transita em julgado nunca, no sentido que você sempre vai poder rever a circunstância, rever aquela É situação. verdade. Agora, caso É você por se isso que concorda só faz comigo, coisa julgada formal, né? Nesse pois é, caso. e aí, veja, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que tem uma coisa que a gente poderia levantar aqui. Tem um erro muito comum que eu acho nas discussões envolvendo alimentos. É que as pessoas, sobretudo, a gente tem que separar os alimentos entre os cônjuges, tá? Os alimentos para os filhos. Quando a gente tem alimentos para os filhos, eu costumo dizer o seguinte, olha, nada muda. A situação que você tinha quando você estava junto com outra pessoa e os dois colaboravam para os filhos, permanece agora com o divórcio ou com a dissolução da união estável. Na medida do possível. Por quê? Porque é inegável que a vida vai mudar.
Vão ser 2 casas, sendo 2 contas de energia, vão ser 2 despesas com internet, 2 despesas com TV por assinatura, 2 despesas com feira. Então não tem como a gente dizer que depois do fim do relacionamento, a gente vai manter exatamente o mesmo padrão de vida. Como regra geral, as pessoas empobrecem depois de uma dissolução ou de um divórcio por um motivo muito simples, tá certo? A situação fática altera e a gente tem que começar a raciocinar a partir desse ponto. E o que as pessoas parece que confundem é a exoneração do relacionamento conjugal com a exoneração dos deveres atendentes aos filhos. Parece que você se divorcia e você, como não convive com a pessoa todos os dias, você não tem tanta proximidade com as pessoas, você também acha que está liberado das obrigações de alimentar da pessoa. E para mim isso não faz nenhum sentido, tá? Então, veja só. Eu acho que, primeiro, discutir necessidade e possibilidade. Possibilidade está sempre revendo aquela situação. Entender que, ora, a gente vai ter alimentos que têm como fundamento uma questão assistencial, ora, a gente vai ter alimentos que estão relacionados à vontade. E quando eu falo vontade, é até em homenagem aqui a fazer aqui uma referência ao nosso querido professor Gustavo Tepenido, que entrou aqui para prestigiar a gente. Boa noite, professor. Eita, professor, que honra. A gente, vamos aproveitar o caldeirão que está aqui presente e a gente vai raciocinar o seguinte. Só tem fera aqui hoje. Tem. Olha, a maior fera entrou agora, cara. Seu marido, tome cuidado com o que você vai dizer, que ele está ouvindo tudo e está anotando tudinho, tá certo? Ainda bem que você já falou o que você está dizendo. Agora, veja, o que eu estava tentando colocar é o seguinte, a gente tem alimentos por conta de uma questão biológica, mas cada vez mais, eu acho que você inverteu sua câmera, cada vez mais, os brinquedos do Arthur estão ali em cima da mesa, 2 Senhor Batata ali, ó, tá aparecendo. Aí, veja só, além da questão biológica dos alimentos, eu acho que hoje é essencial a gente discutir a questão dos alimentos que tem como fundamento um critério de reconhecimento de socioafetividade. Não só a relação comum que a gente tem de um enteado e de uma enteada que acaba desenvolvendo um relacionamento com o novo consorte do pai ou da mãe biológico e acaba dependendo economicamente dessa pessoa, mas sobretudo em relação a questões que envolvem multiparentalidade, né? Porque aí a gente vai ter novos atores na equação e a gente vai ter que redistribuir os deveres alimentares entre essas pessoas. Então, a gente pensa em necessidade, a gente pensa em possibilidade, a gente pensa em proporcionalidade, a gente pensa em adequação dos alimentos e a gente tem que levar em consideração também o tempo. Eu acho que as discussões que envolvem tempo em alimentos é algo essencial, primordial. Então, será que alimentos entre cônjuges sempre tem que ter data marcada para terminar? Será que eles devem ser sempre excepcionais? Será que o tempo que você fica casado diz respeito a alguma coisa em relação à fixação dos alimentos no momento da separação e do divórcio? Em que sentido eu estou falando isso? Imagine casais que ficaram juntos 8 meses, 2 anos, 6 meses, e de repente o relacionamento termina e a pessoa diz assim, eu queria receber pensão alimentícia até eu terminar de estudar na faculdade. Mas espera aí, você ficou casado 8 meses, a sua faculdade vai demorar 5 anos. Se você quer receber alimentos por 5 anos, tendo ficado casado por 8 meses, será que isso é razoável? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente... Pois não. Eu acho que, assim, tem essa realidade e uma realidade que é do tempo dos nossos pais. Que a mãe, minha mãe mesmo, ela agora é aposentada, mas trabalhou, era concursada. Mas antes disso, durante o casamento dela, quando ela era casada com meu pai não permitia que ela trabalhasse. Então, existe muito essa situação, né, de que, assim, na época dos nossos pais mais, hoje a mulher já exerce um papel diferente na sociedade. Mas aquela mulher que viveu o tempo inteiro para a família e para os filhos, que nunca exerceu uma atividade laboral e que, de repente, se divorcia, né, e se vê, assim... espera que o marido continue suprindo esses alimentos, né? Continue suprindo as necessidades alimentares dela. Então, essa é uma realidade, para mim, já peguei algumas situações lá no gabinete, para mim é a mais difícil de resolver. Porque aquela mulher, ela não vai mais entrar no mercado de trabalho. Ela no máximo, ela vai conseguir vender produto da Avon. E eu nem quero fazer publicidade aqui, mas no máximo ela vai conseguir isso. E o desafio, Carla, eu acho o seguinte, a gente tem uma legislação que ela é única para todos esses casos. Para o caso daquele casal de 30 anos, para aquele casal que ficou junto 2 ou 3 anos, para aquele casal onde os dois trabalham, para aquele casal que um abriu mão do seu projeto pessoal de vida em prol dos objetivos daquele grupo familiar, tá?
E aí a gente começa a discutir o que é necessário para a gente sobreviver, o que é necessário para manter o padrão de vida, e o que a gente chama de alimentos, e na verdade é muito mais uma indenização, uma compensação, do que alimentos em si, os famosos alimentos compensatórios. Então a gente tem espécies diferentes de alimentos que têm uma base comum, que é a necessidade de quem pede, tá? A possibilidade daquele a quem se pede, e a definição do tempo pelo qual isso vai ser fixado, sendo possível rever a qualquer momento. Ok. Mas aí você trabalha com a parte processual e você está do lado do balcão que você enxerga os problemas. E aí a gente está adiante, e eu queria aproveitar agora para jogar aqui. A gente vai começar a mencionar a situação do Covid, mas ainda não diretamente, mas eu queria que eu ouvisse sua opinião em respeito às famosas medidas processuais atípicas relativas à execução de alimentos. Em que sentido? A gente basicamente, eu acho que você vem acompanhando, você está trabalhando em home office, você deve estar acompanhando as decisões. Pronto, você deve estar... Juliana está perguntando aqui se a gente já falou de convivência na Covid. Hoje a gente vai focar, Juliana, em alimentos. A gente pode até mencionar eu não estou vendo as perguntas sobre. Mas aqui está chegando, eu vou passando para você. Mas o que é que eu queria colocar? Qual é a situação que eu estou vendo agora? A gente tem, desde que começou o período de isolamento, várias pessoas, normalmente profissionais liberais, que estão impossibilitados por decisões do governo de exercer determinadas atividades. Logo, eles não recebem nenhuma remuneração. Chega a data de pagar a pensão alimentícia, não consegue fazer o pagamento da pensão alimentícia, o judiciário não está parado, está todo mundo em home office, as ações de execução de alimentos estão sendo apresentadas, tá? As intimações para pagamento estão saindo, os pagamentos não estão acontecendo e as ações têm pedido de prisão, tá? Eu acho que você ia dar o panorama, eu queria que você desse o panorama das situações, mas veja, tendo em vista... Só para fechar a pergunta e jogar para você. Tendo em vista as decisões dessa semana de conversão da prisão em prisão domiciliar, você acha que há espaço para ser criativo e, nesse momento, pensar em medidas atípicas, tá? Para tentar, de alguma forma, garantir a efetividade disso? Então, eu quisesse um panorama para o pessoal que está nos ouvindo em relação às decisões, e depois eu queria ouvir a sua posição aí pensando para o lado processual, de que medidas você acha que são úteis ou não em relação à execução dos alimentos. Veja bem, aí de novo a CDC, né? Antes da Covid, depois da Covid. Depois da Covid. É lógico que a prisão, mesmo antes da Covid, deve ser sempre excepcional, até porque o Brasil ele é exceção, né? A regra nos outros países é que não se pratique a prisão como meio de coerção. O que eu defendo, e assim, confesso que os processualistas não gostam muito, mas para citar meu chefe, eu espero que ele esteja nos assistindo, o importante é resolver o problema, né? A gente que trabalha no judiciário, a gente tem que resolver o problema. Então, eu defendo, sim, as medidas coercitivas alternativas, apesar, né, da liminar do STF, suspendendo aí essa questão. Eu não vejo como o direito aos alimentos ser inferior à apreensão de uma carteira de motorista ou à apreensão de um passaporte. Se é para sopesar valores, esse valor aos alimentos com certeza será maior do que o direito de locomoção dentro do próprio território nacional, até porque a pessoa não vai ficar presa. Pior é ser preso, né? Pior é ir para a cadeia. Agora, ficar sem dirigir ou ficar sem viajar para fora, para Disney, até porque ninguém vai ter dinheiro para ir para Disney nesse momento, na verdade. Mas, assim, se ficar sem sair do país ou ficar sem dirigir, aí eu vou abrir um parêntese grande para dizer, exceção se você trabalha por meio você ganha dinheiro com a carteira de motorista ou você ganha dinheiro com o passaporte. Por quê? Porque se a pessoa, vamos supor, é uma pessoa que trabalha e a empresa é multinacional e ele com frequência tem que ir ao exterior a trabalho, você não vai apreender o passaporte, porque senão a pessoa não vai ganhar dinheiro e não vai pagar a pensão, com certeza, né? Ou se uma pessoa, por exemplo, um motorista de caminhão, um motorista de Uber, um motorista de táxi, vai ter sua carteira de motorista apreendida, ele vai deixar de ganhar dinheiro para... Tu estás ouvindo, não, Marcos? Espera aí que Marcos não está ouvindo. Vocês estão ouvindo? Não?
Tá ouvindo agora? Eu também não estou te ouvindo. Ouvindo? Ouvindo? Acho que vai ter que sair para entrar de novo. Vocês que estão assistindo estão ouvindo? Sim? Ótimo, pelo menos isso. Deixa eu ver se ele entra de novo. Só um minuto, meu povo. Bora ver se ele vai entrar. Mas eu vou continuar falando com vocês a respeito das medidas coercitivas alternativas. Agora está ouvindo? Ainda bem. Agora eu estou lhe ouvindo. Então, Tô... Continuar. Eu estava ali ouvindo, eu estava em leitura labial. Leitura labial foi. Bom, eu ia dizendo que se o sujeito ele vive por meio da carteira de motorista, ou seja, ele recebe, a profissão dele exige a carteira de motorista, ou a profissão dele exige o passaporte, não é o caso de medida coercitiva alternativa, sob pena de você impedir até a possibilidade do sujeito prover aqueles alimentos. Não sendo esse caso, eu não vejo por que você colocar uma medida muito pior, que é a prisão, em detrimento dessas medidas alternativas, né? Então, tem um caso paradigmático aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, em que o sujeito ele tinha dupla nacionalidade, ele era brasileiro e francês, e aí a juíza deu a decisão para apreender o passaporte dele, o francês, né? Ele, no curso dessa discussão, ele correu para tirar o passaporte brasileiro, para sair do país. E aí o Tribunal de Justiça cassou a decisão da juíza, ele recebeu o passaporte, foi embora para a França e nunca mais voltou. E a criança ficou sem os alimentos para sempre, amém. Então, assim, eu não acho que... Até porque, eu costumo dizer esse exemplo, a gente vive com medidas coercitivas, alternativas, o tempo inteiro. Meu filho é exemplo disso. Arthur, vá tomar banho, senão você vai ficar sem televisão. Medida coercitiva alternativa. Eu não vou bater nele, eu vou dizer que ele vai ficar sem televisão. Então... Eu não queria estar no lugar do Arthur, não. Vai não tomar banho aqui em casa para tu ver o que acontece. Mas veja... Agora, deixa eu colocar um gancho aí nessa história e colocar um gravete nessa história agora. Pablo Malheiro está por aqui, Diego Papini, sejam bem-vindos, amigos. Vejam só, o que é que eu queria colocar para você? Então, estou imaginando o seguinte cenário. Você disse que a gente tinha um cenário antes da Covid e depois da Covid, tá? Então, a gente vai seguir o script, por enquanto. Se vai ingressar com a ação de execução de alimentos, e na ação de execução de alimentos vai se requerer a prisão vai ser deferida, a recomendação agora é ser prisão domiciliar. E se eu determinar prisão domiciliar sem acesso à internet no endereço do cidadão? Tu acredita que eu pensei nisso? Mas aí alguém me consultou, uma credora de alimentos me consultou isso hoje de manhã. Aí eu disse assim, mas veja bem, moram 5 pessoas na casa. A segunda mulher do cidadão e mais 3 filhos do relacionamento e mais um agregado que eu não me lembro quem é. Você vai punir os 5 por conta da dívida de alimentos daquela pessoa, ele está em prisão domiciliar. Alguns colegas nossos, aqui eu vou citar o professor João Aguirre, a gente discutindo isso há uns dias atrás, chegou a raciocinar o seguinte, será que a gente tem alguma coerção em converter a prisão em prisão domiciliar durante um período de isolamento onde ninguém sai de casa? Porque você recolher a carteira de motorista agora, ele não vai usar a carteira que ele não está dirigindo. Tá? E aí, viajar tão pouco, né? Porque aeroporto... Viajar tão pouco. Isso. E aí, o que é que muita gente enxerga a medida coercitiva, alternativa, a medida típica, como uma forma de punição, tá? De sanção. Eu acho que se você estiver diante do cenário de não ou perder a carteira de motorista, ok. Mas acontece que eu tenho uma execução por quantia, eu tenho uma execução sobre o rito de prisão. E aí imagine que eu não estou na execução sobre o rito de prisão, eu estou na execução de quantia. E na execução de quantia, não encontrado bens a penhorar, não encontrado, depois de pesquisar tudo. Aí a questão é, você vai tomar uma medida atípica que tem por finalidade garantir o cumprimento da execução, ou você vai se vingar da pessoa que não está pagando, tá? E vai adotar algo que só vai complicar a vida dele, mas que não vai trazer nenhum resultado prático para resolver aquela demanda. Eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter. Ronaldinho Gaúcho, porque, né, o coitado está preso até nem aqui, né?
O pessoal esqueceu dele, né? O pessoal esqueceu dele, é verdade. Mas, assim, duas coisas que tem que levar em consideração com relação à internet, né? Primeiro, que a internet é um direito fundamental hoje. Então, nesse caso, a gente também tem que dar essa garantia do artigo 5º da Constituição. Depois que, como até Juliana falou aqui, a pena não pode passar da pessoa do apenado, se você for utilizar as regras do direito penal. Então, como é que você vai cortar a internet da casa, né? E se ele morar sozinho? Aí, se ele morar sozinho, a gente pode pensar, pode discutir a respeito. E se eu suspender o serviço de delivery? Vou ligar para ele vai morrer de delivery fome. todo dia, assim, não pode, tem que cozinhar em casa sozinho. Então, o que eu estou só chamando a atenção é que a gente foca na carteira de motorista, a gente foca no cartão de crédito, a gente foca no passaporte, mas o código fala de qualquer medida que seja suficiente a garantir o cumprimento daquela prestação. Então a gente pode agora, em tempos de isolamento, ser um pouquinho mais criativo, se for o caso. Agora tem que analisar o caso concreto. Tem que analisar o caso concreto. Se ele morar sozinho, eu ainda pensei nessa possibilidade. Aí um professor, colega meu, ainda falou, mas a internet é direito fundamental. Mas veja, o direito a alimentos também é fundamental. Então a gente pode até discutir isso, entendeu? Eu não sei se e ele na penitenciária não ia ter internet, não, a não ser que conseguisse um telefone contrabandeado. Tá? Então, então, assim, mediação, judicialização, tem um bocado de pergunta aqui. Nosso amigo Sertório está falando sobre mediação e judicialização. Eu acho que sempre. E aí, pegando esse gancho, é curioso ver agora, em algumas situações, famílias de casais separados que decidem conviver juntos durante o isolamento para permitir que os filhos possam contar com pai e mãe ao mesmo tempo. É curioso ver pessoas que estão com dificuldade de encontrar seus advogados e que não têm acesso ao judiciário porque não sabem que o judiciário está funcionando em home office e parando para perceber que se tem que resolver os problemas negociando, conversando, entendendo um pouquinho o outro, se comunicando. Entendeu? Então esse exercício de ficar em casa vai ser bom. A palavra de ordem hoje... Dr. Sartori, ele tem até um perfil desse de mediar, inclusive os casos mais difíceis que eu já peguei no gabinete, por incrível que pareça, a gente conseguiu conciliar, ao invés de ter um julgamento, né? Mas eu acho que a palavra de ordem hoje, Marcos, é bom senso. Então, a gente vai ter que eleger o bom senso como um princípio constitucional. E aí tentar mediar dessa forma, né? Tentar resolver dessa forma. Eu acho que essa clausura que a gente está vivendo hoje, está servindo para um meio de reflexão, né? Da gente diminuir, baixar as armas, né? Diminuir a beligerância e aumentar mais o amor no coração e o bom senso como forma de resolver problemas judiciais que hoje se tornaram de só menos importância com relação ao que a gente tem vivido, o medo de perder a própria vida. Né? Então, Carla, eu gostei da criatividade do Robson. Agora eu quero dizer a ele que a pena tem que ser proporcional, porque trancar o cara com a sogra durante a pandemia todinha pode ser desproporcional a pena para o cidadão. Então tem que pensar nisso também. Depende da sogra, depende do gênero, depende do contexto. O cidadão não vai morrer de Covid, não, vai morrer de suicídio mesmo. A gente tem vários aspectos para analisar em relação a isso. Tem uma coisa que também está me incomodando. Eu não sei se você percebeu que nem todas essas pessoas que estão em isolamento estão com gastos maiores do que tinha. Vários amigos meus estão dizendo que estão economizando em casa. Não sai para comer fora, não gasta dinheiro para o transporte, para o trabalho, tá certo? Não está pagando agora o personal que pagava avulso, suspendeu as aulas na academia e, de repente, está sobrando dinheiro, por enquanto. Tá? Claro. Rapaz, o meu não está sobrando, não, mas... Mas tem gente que está desesperada, que está sem conseguir receber nada. A gente tem várias situações fáticas diferentes. Por que eu estou colocando isso? Imagine que esse isolamento demore 3, 4, 5 meses. Imagine que a pessoa é profissional liberal, não está recebendo nada. Então, ela vai ter a possibilidade agora de ingressar com ação revisional, aí voltando para a discussão da mediação e da conciliação. Será que é razoável precisar ir ao judiciário uma questão transitória de alguns meses, que poderia ser resolvido numa conversa, tá? Desde que fossem mantidas as características ou o básico necessário para aquele alimentando. Por exemplo, é o meu filho e eu tenho por dever estabelecido no acordo, na sentença, custear aulas particulares ou custear determinadas atividades que, por conta da pandemia, estão suspensas ou foram interrompidas. Então, eu não vou ter esse desembolso.
Mas acontece que eu pago um valor X por mês para o outro cônjuge ou o ex-cônjuge para custear essas despesas. Eu posso fazer o abatimento disso sem autorização judicial ou entrar em acordo com outra pessoa? Bom dizer que não. Estou recebendo consulta de alguns clientes, Marcos, eu tenho que pagar R$ 4.000 de pensão amanhã, mas acontece que a aula de inglês está suspensa, a academia está suspensa, o personal está suspenso, ele fazia também, eu mandava um dinheiro para ele sair no final de semana com os amigos, ele não está saindo, eu já que fiz um abatimento, dá R$ 1.800 a menos, eu vou pagar a diferença amanhã no banco. Não funciona desse jeito, entendeu? Então, não é assim, não é bem assim que a banda toca, na verdade. As pessoas estão em casa, as pessoas às vezes estão sem paciência, entendeu? E acabam, e muita gente não está acostumado a conversar sem se ver, e acaba não entendendo que a linguagem da conversa à distância tem uma etiqueta própria, tem um padrão próprio de comportamento. E muitas vezes isso vem agravando a situação, tá? Agora, a gente também tem uma situação interessante. A gente tem pessoas que têm pensão. Imagine o seguinte, imagine que eu estou com um casal e ela vai receber pensão por acordo por 3 anos, porque ela imagina que com 2 anos ela vai terminar a formação profissional dela e ela tem mais 1 ano para se colocar no mercado. E aí o que acontece, Carla, é que por conta dessa situação, os planos mudaram. E ela agora vai ficar 3 ou 4 meses em casa sem poder sair para procurar emprego, sem poder sair para tentar se colocar no mercado profissional. Só que acontece que o prazo estabelecido... entre no mercado de trabalho. A expectativa é que as pessoas percam o emprego, né? Pelo menos. E aí, o que é que acontece? Eu concordo com o meu amigo Fábio Neri, negociar com a esposa é difícil, requer muita habilidade, tá? A minha solidariedade para você, Fábio. Aí, voltando pro assunto, então, o que é que eu queria colocar? A sentença estabeleceu um prazo determinado. E esse prazo vai chegar, tá? E esse termo, tá? É certo. E a pergunta é, será que isso vai justificar um pedido revisional para esticar o prazo de pagamento da pensão? Porque a gente está pensando no lado de quem está recebendo os alimentos, mas imagine que para aquele que está pagando e vai continuar honrando os compromissos durante esse período de pandemia, está olhando para frente, assim, graças a Deus, que daqui a mais 4 meses, daqui a 5 meses, termina o prazo da pensão e eu vou conseguir um desafogo na minha vida. Eu vou me livrar. Vou me livrar. E aí parece um bumerangue, a obrigação vai e depois ela volta, igual um cheque sem fundo, e a obrigação permanece. Eu acho que a gente tem que estabelecer que nós não temos alimentos perpétuos. A gente tem alimentos por prazo determinado e a gente tem alimentos por prazo indeterminado. Depende da situação, da idade, das condições da família, aquela fixação por prazo indeterminado às vezes vai até a morte do alimentando ou do alimentante, no caso específico. Mas o essencial aqui é a gente primeiro discutir de que alimentos nós estamos falando. A gente tem os alimentos de pais em relação aos filhos por dever de mútua assistência. A gente tem dever e exercício do poder familiar, da autoridade parental. A gente tem a discussão dos alimentos entre os cônjuges e a gente também tem os alimentos para os nossos ascendentes, para os idosos. E essa é uma categoria que vai me preocupar muito nos próximos meses. A gente tem o isolamento social do idoso, tá? A gente tem a discussão da vulnerabilidade deles e a gente vai ter agora uma situação cada vez mais complicada, tá? Que vai ser da impossibilidade, por fato excepcional, das pessoas que têm o dever de alimentar, de honrar com as suas prestações, com as suas obrigações. Não sei se você concorda comigo em relação a isso. Eu concordo, Marcos. E uma coisa que eu queria registrar é que, assim, o entendimento jurisprudencial era que, até antes da Covid, vamos lá, AC, né, é que o desemprego não é justificativa para você não prestar alimentos, né? E uma coisa que me preocupa é isso, porque agora o desemprego vem em massa, né? E aí, aí entra não só os idosos como uma questão de eles necessitarem do alimento, mas também da pensão avoenga, né? De sobrar para o vovô e a vovó custearem os alimentos dos netos. E aí abocanharem aí, num momento como esse, a pensão que já, a aposentadoria dos avós, que já não é, em regra geral, tão farta, né? Então, vejam que isso é uma série de questões que a gente vai ter que enfrentar nesse período.
Então, assim, tem mais uma para colocar para você aí, Carlos. Você falou dos avós, tá? O que é que eu vejo muito? Imagina, eu tenho um casal que tem um filho, e aí o filho está com ele, pede pensão a ela diz que não tem condições de fazer o pagamento, e aí o discurso dos colegas advogados é assim, mas o avô e a avó podem, e o avô e a avó têm um eu ótimo vejo padrão muito de isso. vida. Ótimo, mas a minha pergunta é, quando eu vou fixar as necessidades de quem precisa dos alimentos, eu vou levar em consideração o padrão de vida dos pais ou dos avós? Eu acho que aqui está algo que a gente precisa olhar com carinho e com cuidado. Porque eu vou estabelecer as necessidades dentro do padrão social daquela família nuclear, dos pais e do filho, tá? Então pode ser que os pais e o filho tenham uma vida mais modesta do que os avós, por várias situações, dos casamentos, famílias recombinadas, tá? E as pessoas acabam olhando para a perspectiva financeira dos avós, sem analisar que, além de possibilidade, eu tenho que ver necessidade relacionada ao padrão social que aquela pessoa está vivendo. Então, eu acho que isso é essencial. Eu concordo com o Leonardo que é hora da mediação, concordo com o Albuquerque aqui, o Eurico, né, que diz que vai haver um empobrecimento geral. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa, mediação é via de mão dupla. Ou a pessoa está disposta a pelo menos tentar restabelecer o diálogo, e para isso o mediador vai ter as técnicas para trabalhar, e a pessoa está de boa fé e quer sentar numa mesa, tá? Ou então, muita gente vai tentar usar a mediação apenas para procrastinar, para ganhar tempo. Então, nós que somos operadores jurídicos, quer seja advogado, quer seja membro do Ministério Público, quer seja magistrado, também a gente precisa levar em consideração quais são os casos que são mediáveis e quais são os casos que não são mediáveis. Não é porque é uma relação de alimentos, não é porque é uma relação de partilha de bens, que a mediação vai se aplicar em 100% dos casos, tá? Muitas vezes os problemas de alimento vêm misturados com outras coisas, por exemplo, com violência doméstica. É improvável que eu consiga, depois de um episódio de violência doméstica, sentar numa mesa para pacificar as pessoas, tá? Para tratar de outros temas como partilha e como alimentos. O que acaba acontecendo nesses casos é que o diálogo cessa, existe uma determinação de fixação de alimentos, muitas vezes no próprio juízo lá, como medida protetiva, tá? E as pessoas não se veem mais, não se relacionam mais, muitas vezes até por impossibilidade de locomoção, porque o agressor está preso, tá? Então a gente tem que levar em consideração, quando a gente fala de mediação, quando a gente fala de arbitragem, a gente tem uma perspectiva muito boa em relação aos institutos no futuro, mas como qualquer ferramenta, tem hora que a ferramenta é adequada, tem hora que a ferramenta é inadequada. E a gente tem que levar isso em consideração. Sobre pena da gente descaracterizar o instituto cair na banalização, e uma ferramenta tão boa, que pode ser tão mais utilizada, acaba ficando comprometida por conta disso. Tá? Você tem alguma experiência no tribunal Você disse que já que o gabinete costuma trabalhar com isso, mas se tem algum número de quantas decisões em segunda instância chegam à conciliação? Porque a minha experiência aqui é que mediação acaba sendo uma medida majoritariamente de primeira instância. E quando chega no universo dos tribunais do Brasil, basicamente são pouquíssimos os desembargadores que ainda apostam numa solução negociada. Como é a tua visão em relação a isso? Veja, eu não sei decorar dos números. Eu tenho boas experiências, pelo menos os processos que eu fui responsável, eu tenho boas experiências com relação à conciliação, porque eram processos críticos do gabinete, que eu não tinha problema nenhum de julgar, mas era melhor que fosse mediado, porque alguém ia sofrer. E nesse caso específico que eu estou falando, era uma questão de guarda, em que quem ia mais sofrer era a criança, porque uma das mães ia se mudar para o exterior e a outra ia ficar. Então, ia ficar no Brasil. Era uma união homoafetiva. E assim, eu poderia decidir, o desembargador poderia decidir? Sim, poderia decidir. Mas não era melhor que se conciliasse? Não era melhor que se ajustasse aquilo? Que a criança pudesse ter a oportunidade de estudar fora e ter uma experiência no exterior, mas também não deixasse de ter o contato com a mãe que ia ficar no Brasil? Então, assim, são essas questões que é melhor mediar do que decidir. Não que a gente não saiba decidir, mas é porque a decisão, a régua é reta. E aí alguém vai sofrer, vai sangrar em algum lado, certo? Eu concordo com você, Carla. Eu acho esse tipo de perspectiva essencial. Agora, a gente está em tempos que todo mundo está em casa,
a gente está ficando mais íntimo das ferramentas à distância. Verdade. Muita gente está descobrindo o YouTube, muita Nunca gente está trabalhei tanto na descobrindo minha vida. o EAD. Isso eu estou de acordo com você. A gente tem dificuldade de conciliar o tempo pessoal com o tempo do trabalho. Não, eu é acho que que o expediente não termina. Só isso. eu tenho falado com muita gente em relação a isso, todo mundo com a mesma sensação. Mas em relação à matéria de alimentos, a gente tem um caso curioso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o exemplo que fica fácil para todo mundo visualizar. Você está em casa trancado com seu marido e seu filho. E aí você resolveu começar a gravar as brincadeiras do seu filho em casa e começou a colocar no YouTube para ser um exemplo para outras mães de como manter os meninos tranquilos em casa, que eu sei que você está conseguindo. E aí, de repente, os vídeos começam a ter alguma visibilidade e aí você decide criar um canal para o Arthur, Brincadeiras do Arthur, tá certo? E quando você não pode gravar alguma coisa, o Fábio, seu marido, está aí, grava alguma coisa e está todo mundo em casa, todo mundo assistindo, tem muita criança em casa, resultado, 15 dias depois, 2 milhões de visualizações. Aí você começa a receber propostas de várias empresas que trabalham com produtos para criança para fazer anúncios naquele canal. E de repente você começa a perceber que o Arthur está ganhando mais dinheiro no canal dele do que você e Fábio juntos. Aí está na hora, vocês não aguentam um ou outro a convivência e aí decidem que vão dar um tempo e cada um vai para o seu lado, tá? Vão se separar. Isso é um exemplo hipotético, eu sei que meu amigo Fábio não vai fazer isso com você nunca, só se você não quiser mais ele. Aí, o que acontece? Nessa hora, eu tenho que estabelecer alimentos para o Arthur. Mas, na prática, Arthur está sustentando os dois. Só que na hora de fazer a conta no YouTube, quem fez foi Carla. E Carla usou a conta do Gmail dela, tá? E aí, o que acontece? Para todos os efeitos, embora o conteúdo da conta seja Arthur, a conta é de Carla. A titular da conta é de Carla. A titular da conta é Carla. O CPF que recebe o resultado da monetização das contas é o seu, não é o do seu marido, tá? E aí a grande questão de que o judiciário não está preparado, os advogados não estão preparados para lidar com a quantificação desse nosso patrimônio digital, que deve ser levado em conta para a fixação do padrão de vida, das necessidades, das possibilidades das pessoas. Tá? Então, eu acho que isso vai ser um desafio cada vez crescente. E esse tempo que a gente está em casa, se você for ver a quantidade de pessoas que estão voltando no Big Brother, estourando recorde, se você for ver a quantidade de visualizações de vídeo no YouTube, e quanto mais visualização, mais dinheiro circulando. Quanto mais dinheiro circulando, mais possibilidade de conflitos. E a gente ainda tem aquelas situações curiosas quando você fixa alimentos ou os herdeiros estão brigando em relação ao que um falecido deixou. Quantos casos a gente tem de falecidos famosos que ficaram ainda mais famosos ou ficaram ainda mais visíveis, tá certo? Depois que morreram, tá? Então, nesse modelo de nova economia, a gente tem que estar preparado enquanto operador do direito para quando a pessoa chegar e falar assim, quanto é que seu ex ganha para a gente analisar a possibilidade dele de pagar o valor da pensão? Então a gente raciocina assim, eu preciso do contra-cheque dele, se você não tem, vamos oficiar o empregador para vir o contra-cheque, se ele é profissional liberal, vamos informar a Receita Federal e pedir a Receita Federal através do juiz que transfira o sigilo para o processo, e a gente utiliza apenas critérios do mundo físico. A gente, às vezes, negligencia a vida digital das pessoas. Nas ações de alimentos, a vida digital das pessoas aparece para você mostrar ao juiz que, por exemplo, alguém tem sinais exteriores de riqueza, tá? E por conta disso você justifica que, apesar de formalmente ele não ter a renda que você imagina que ele tem e que seria suficiente para pagar a pensão, o comportamento dele nas redes sociais, o carro que ele dirige, as viagens que ele faz, os restaurantes que ele frequenta, mostram que ele tem um poder aquisitivo que seria incompatível com a renda declarada dele. Para isso, a gente usa a internet, até com alguma frequência. Tem colegas meus advogados que dizem assim, e tu é réu numa ação de alimentos, primeira coisa, apaga todas as fotos das redes sociais. Some do mundo digital. Tá? E eu não sei se você tem visto no gabinete, se tem chegado para você processos cuja a instrução foi feita com base em documentos extraídos da internet para configurar o padrão e o poder aquisitivo das pessoas. Do alimentante, com certeza. Eu acho que então, assim,
não tem dinheiro para pagar os alimentos, mas está aqui, trocou de carro. Aí tem a foto do cidadão lá com um Civic 2019, ou uma viagem para a Europa, ou para Fernando de Noronha, várias vezes. A vida fotografada, né, que às vezes a gente, aquele corpo que a gente chama lá em direito da personalidade, aquele corpo digital que a gente cria, nem sempre é a realidade financeira da pessoa, mas que fica bonito na foto, fica. E aí você tem que arcar com o ônus daquela foto, na verdade. Assim, Marcos... E você falou... Estou ouvindo. Não estou ouvindo, pode continuar. Eu tô preocupada porque a gente tem, assim, uns 16 minutos, mais ou menos, e tem um bocado de gente falando aqui. O brasileiro falou que o padrão... os alimentos avoengos são subsidiados, é verdade? São subsidiados em relação aos alimentos... né, dos pais, efetivamente, né? Também teve uma outra pergunta aqui, que essa realmente é intrigante. O avô com mais de 70 anos, inadimplente, de pensão, está isento de prisão à luz do artigo 65 do CP, de Dr. Nilson Nery, que foi seu aluno, e é meu sogro, está aí assistindo. Eu acho que a gente tem que eu não estou conseguindo ler. Mas, respondendo o Nilson, não tem previsão específica no código em relação a isso. Eu vou pegar o seu argumento do bom senso, tá certo? A impossibilidade de cumprir a pena no estabelecimento específico, a analogia ao Código Penal pode permitir a prisão domiciliar. A gente está vendo isso, aliás, agora, tá? Eu acho que eu falei da prisão no sentido, justo para a gente tratar de que eu acho que a pergunta do momento é essa questão da prisão domiciliar. Né? Essa decisão, essa recomendação do CNJ, seguida de algumas decisões de tribunais locais, acho que até a daqui do Tribunal de Pernambuco saiu no dia 26 de março, que foi o desembargador Jones que deu, e no mesmo dia o STJ, o ministro Sanseverino, também decidiu no mesmo sentido de liberar, né, e estender os efeitos da decisão para que os presos por dívida alimentar, eles cumpram prisão domiciliar. Esse é um ponto assim que nevrálgico assim de grande discussão, porque as pessoas, de um lado, quem advoga para os alimentandos está dizendo, o direito à vida aí é o direito do alimentando e não do alimentante, ele devia ficar preso porque é o único meio de coerção eficiente, é a prisão. De outro, a possibilidade do contágio do próprio alimentante, dele adoecer e até morrer por conta da Covid. Eu acho que esse é o ponto central que a gente tem para tratar agora nesses últimos 15 minutos, para poder a gente falar, porque senão o Instagram derruba a gente na live. E eu queria conversar contigo sobre isso. O que é que tu achas? Tá me ouvindo? Ele não está ouvindo. Novo, será? Ai. Vou tentar colocar ele de novo. Mas enquanto ele entra, gente, falando aqui dessa questão da prisão domiciliar... Voltei. Tu conseguisse ouvir? Eu voltei, consegui ouvir, aí depois congelou, há tempo de ouvir a provocação do Pablo Malheiros, tá? Eu acho que a gente tem que repensar se ainda vale a pena a gente tratar de prisão no Brasil. É difícil você abrir mão de uma coisa que funciona tão bem, tá? Mas para muitos advogados, para muitos magistrados, é a única coisa que se torna efetivo. Mas eu acho que as medidas atípicas vêm para mostrar que a gente pode ser um pouco mais criativo em relação a esse assunto. Um beijo para a Lu, que está aqui, que eu estou vendo agora só, que eu não tinha visto antes. Eu estou de acordo com você, com a posição que você colocou em relação ao contexto, ao cenário atual, mas eu queria dar notícia para uma coisa que está me preocupando. Apesar da recomendação, apesar dos habeas corpus essa semana, o Brasil é muito grande. E a gente ainda está tendo decisões díspares, ainda tem magistrados negando as prisões domiciliares. O Tribunal da Justiça da Paraíba decidiu em sentido contrário. E a argumentação foi até interessante do desembargador, que ele disse assim, olha, o risco da Covid é justamente a locomoção. Então, se é para ficar recolhido, que fique recolhido na prisão do que em casa. O argumento da decisão é exatamente esse. Né? Se é para conter o contágio, deixa ele na prisão, não tem problema nenhum.
ele só não levou em consideração que as condições de higiene da prisão são bem diferentes das condições de higiene que a gente tem em casa. Sim, claro. Mas essa foi uma decisão, a única que eu encontrei até o momento, que foi contrária a todas as outras que vieram no sentido de deferir a prisão domiciliar. A gente tem que levar em consideração que a prisão domiciliar e essa grande insatisfação das pessoas das pessoas que têm a guarda do alimentando em relação aos alimentantes mal pagadores, porque aquele que é bom pagador, mesmo que ele não tenha dinheiro, ele vai dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, ele vai se esforçar para pagar. Mas o mal pagador, ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali para não pagar. Então, é esse o ponto que as pessoas estão questionando muito. Essas pessoas que se querem na prisão, né? A gente tem que levar em consideração que isso vai passar e que a prisão ainda está na lei. Né? Então, assim, depois que a Covid passar, ele vai poder voltar a ser preso. Mas, no momento, é melhor que ele esteja vivo antes de ser preso, porque ele pode estar preso e morrer na prisão. Então, eu acho que o que a gente deve lembrar aos maus pagadores é que a conta chega. Ela demora, mas chega. Conta. Nosso amigo Daniel Bucat está aqui com a gente e ele fez uma referência em relação à Argentina. Eu estou de acordo, Daniel, acho que a gente tem essas medidas. Agora, eu queria dar notícia para o pessoal que, provavelmente, na sexta-feira, a gente deve ter uma votação no Congresso de uma lei emergencial que vai alterar vários pontos da legislação da gente, da legislação civil da gente, por conta da pandemia. Um dos aspectos é justamente uma determinação por lei de não se admitir prisão nesse período, tá? O artigo 22 já fala de prisão, não se admitir prisão. Perfeito. E fazer a prisão domiciliar no projeto de lei. A minha preocupação, Carla, é que a gente tem momentos de isolamento diferente em cada estado. As decisões sobre isolamento não são centralizadas, tá? Provavelmente a gente vai sair do isolamento também em fases diferentes, sabe? A pandemia vai ser mais grave em alguns estados, vai ser menos grave em outros, mas acontece que o texto da lei é uma lei federal, vai valer para o Brasil inteiro, tá? Então, eu estou curioso para ver a redação final, para saber qual vai ser o período que não vai se permitir a prisão, porque pode acontecer da gente, vamos pensar positivo, da gente sair mais rápido dessa pandemia do que a gente imagina, tá? E aí o que acontece? Já não vai ter mais pandemia, aquela desculpa inicial de preservar a vida e evitar a prisão não vai existir, mas vai ter uma lei que vai estar legitimando que você não possa ser preso por conta disso. E eu queria tratar da proposta aqui de alguns colegas professores que estão pensando o seguinte: bom, se está todo mundo em casa, isso não é prisão, tá? Porque senão está todo mundo preso. Então, que tal o juiz ter a prisão por dívidas de alimentar em prisão domiciliar, com prazo da prisão domiciliar começando depois que o período de isolamento terminar? Então, imagina o seguinte: termina o período de isolamento, todo mundo volta para trabalhar, tá? Para fazer suas atividades. Abre a porta dos desesperados e a pessoa fica em casa. Menos o devedor de alimentos, que aí ele vai cumprir o prazo, tá certo? Que foi decretada a prisão dele. Então, você Marcos, perceba que as pessoas estão procurando alternativas. Abrir a porta dos desesperados para todo mundo sair de casa. Pois é. Agora, será que seria mais efetivo converter a prisão civil em prisão domiciliar para ele pagar o prazo da prisão dele agora, com todo mundo assistindo a série preferida dele e com todo mundo em casa convivendo, ou depois que todo mundo voltar para a rotina ou para a vida normal ou para a vida que nos espera depois disso tudo, a gente passe aí sim a contar o prazo da prisão dele. O professor Pablo lá de Brasília está dizendo que foi decretada calamidade pública no Distrito Federal hoje. Entendeu? O Alves está falando aqui de tornozeleira. A gente está com dificuldade de tornozeleira para os presos criminais. Já não tem volume suficiente. A gente poderia ver, Marcos, pensar na possibilidade do próprio devedor de alimentos custear a tornozeleira, tá? Essa questão da prisão domiciliar de eficácia diferida, ou seja, depois que todo mundo puder sair, a pessoa ficar presa em casa, tem uma peculiaridade aí. É que muita gente hoje está em sistema de teletrabalho integral. Mas a pessoa pode... Eita, Marcos caiu, mas vou tentar colocar ele de novo. A pessoa pode estar, no momento, em sistema de teletrabalho integral e depois precisar comparecer ao trabalho. E aí a prisão domiciliar não vai ser eficiente. Perfeito.
porque não vai ser eficiente, porque aí a pessoa vai ter preso em casa e não vai poder sair para trabalhar. A não ser que esse negócio, a não ser que o juízo determine que essa pessoa presa no domicílio fique em sistema de teletrabalho até cumprir o prazo da prisão. Entendeu? Não sei aqui se essa seria uma possibilidade, mas a gente não pode impedir, seja na prisão, seja numa medida coercitiva alternativa, seja na prisão domiciliar, o que a gente não pode impedir é que o devedor de alimentos não tenha como trabalhar para garantir o pagamento dos alimentos. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Esse é o ponto central. Eu concordo com você. Aí, veja só, o Daniel está fazendo uma observação aqui. É melhor pagar alimentos do que a tornozeleira. Se a gente está pensando em coerção, quem sabe, entendeu? Então, o grande problema é que se fica confortável ir para a prisão, se é melhor do que pagar o valor, então, enquanto a alternativa for mais viável, aí complica, tá? Um beijo para nossa amiga Simone Tassinari, que está chegando aqui, tá? Eu acho o seguinte, acho que a gente já caminhando para o final, já travou 4 vezes, está ruim mesmo a internet hoje. A gente só tem uns 5 minutos para falar ainda, porque a gente começou às 19 e faltam 5 para as 8. Então, a minha sugestão seria o seguinte, primeiro, o pessoal que a gente não conseguir conversar, ficar à disposição para a gente conversar pelo direct para responder. Depois, agradecer quem quiser, manda a pergunta pelo direct que a gente responde, né? Aninha Brochato está aqui, também um beijo para vocês. Eu sei que está todo mundo correndo no dia a dia para dar conta do escritório, para dar conta dos filhos em casa, para dar conta das aulas à distância e ainda arrumar um tempinho para estar aqui. Acho que eu quero dizer para todo mundo o recado que a gente disse no começo. A gente está numa situação excepcional, a gente tem que aprender a lidar com ela, tem que utilizar de criatividade. Mas se a gente tinha problema de alimentos antes, a gente vai ter problema de alimentos agora, em algumas situações mais agravadas. A gente vai continuar tendo problemas depois. As revisionais de alimentos, eu acho que é que vão, assim, bombar no judiciário. E a gente que trabalha no judiciário, advogados e promotores, servidores, a gente tem que estar preparado para essa demanda, tá certo? E começar a pensar em critérios objetivos para isso. Porque o que eu acho engraçado é o seguinte, eu só vejo as pessoas pensando nos extremos. Fulano pagou alimentos ou fulano não pagou alimentos. As discussões sobre, olha, no próximo mês eu vou pagar 80% da pensão. Olha, o que está faltando eu te pago em dezembro. Ou vamos entrar num acordo aqui. Ou vamos fazer um acordo para os próximos 2 meses. Não vamos fazer um acordo para... não vamos rever definitivamente a pensão. Vamos estabelecer aqui um período de transição e depois a gente senta para conversar novamente, entendeu? Agora, eu acho que a gente tem alternativas. Se a gente tiver boa vontade, se a gente sentar, se a gente ouvir o outro, a gente consegue construir alguma coisa. E por hoje, pessoal, eu queria agradecer Marcos, o melhor mesmo, Marcos, é tentar resolver com o bom senso e a mediação, e, né, tentar conciliar essas questões, porque o problema não é de um só, é de todos, do que deixar para o judiciário decidir. E como eu disse ainda há pouco, né, quando a régua vem, alguém vai sangrar. Então, é melhor se decidir no diálogo e no acordo do que deixar para o judiciário decidir e aí a pessoa ter um ônus, um sofrimento muito maior do que poderia ter se tivesse negociado, se tivesse aberto a negociação. Eu acho que esse é o meu pensamento no momento. Pois é, e veja só, e por hoje eu acho que a gente tem que garantir o mínimo existencial, garantir os nossos alimentos. Muita gente vai jantar agora, tá certo? Obrigado pela audiência aí de todo mundo, tá certo? Vários amigos queridos, eu estou muito feliz que eu vi um bocado de gente aí entrando. Estou super feliz de vocês terem prestigiado a gente. Quem não teve a oportunidade de assistir, a live vai ficar disponível aí 24 horas, né? E espero que a gente repita isso durante esses dias de confinamento com outros temas instigantes que a gente possa dialogar, porque foi muito prazeroso estar aqui hoje conversando e vendo aqui os amigos prestigiando. Sempre que você quiser, minha querida. Se cuide por aí para Fábio, um beijo para Arthur, tá certo? A gente vai fazer isso outras vezes. Mas por hoje, boa noite para todo mundo que está aí. Boa noite para todo mundo. Tchau, eu pessoal. vou ir porque agora é o expediente mãe, que vai começar agora às 8 da noite. Um beijo.